O tom de voz, tá? Uma boa tarde a todos. Como o Luiz Eduardo apresentou ali, para quem não me conhece, meu nome é Taivana, sou professora de língua portuguesa formada em letras, tá? E hoje nós selecionamos exatamente, se Deus permitir, os objetos de conhecimento para uma revisãozinha rápida que irão cair na prova do concurso de vocês. Amém. Pode passar. Ai, o Chico estava olhando aqui e não aparece. Bom, primeiramente, concordância nominal. O que é a concordância nominal? Os determinantes do substantivo... Primeira regra, os determinantes do substantivo, ou seja, os termos que se referem a esse substantivo, devem concordar em gênero e número com esse substantivo. Olha aqui. As duas professoras conversam distraídas. Concordou em gênero e número. Essa é a regra principal. Pode passar, Matheus. Bom, quando tiver um adjetivo se referindo a dois ou mais substantivos, concordarão com o mais próximo. Nós chamamos de concordância atrativa. Ou seja, tenho alunos e alunas dedicadas. Por que esse dedicadas concordou com o substantivo mais próximo, tá? Então, sempre que tivermos dois substantivos e um adjetivo depois, esse adjetivo concordará com o substantivo que estiver mais próximo. Salvo que, quando o adjetivo estiver anteposto a dois substantivos, ou no caso mais, ele só vai admitirá a concordância com o termo mais próximo, ou seja, o primeiro. Olha aqui, ó. Consumir bons vinhos, comidas e livros. Consumir boa comida. Esse boa comida, ele está fazendo concordância com o quê? Com a comida. Vocês viram? Ele concordou com o substantivo que estava mais próximo a ele, como se os outros não importassem. Deu, Mateuzinho? Bom, aqui, guris, assim, ó, tem uma... Quando é bastante advérbio e bastante adjetivo. Vocês sabem muito bem que os advérbios é uma classe de palavras invariáveis, ou seja, ela não muda. Os adjetivos são classe de palavras variáveis, certo? Então, olha aqui, ó, uma dica para vocês. O que vocês podem fazer na hora? Porque às vezes em questões vem bastante no meio, vem o nervosismo e não se dão conta se, será que aqui é um advérbio, será que é um adjetivo? Porque às vezes a gente pega questões muito bem elaboradas e fica mais complicado. Então, olha aqui, ó, como eu falei para vocês que o advérbio é uma classe de palavra invariável, ou seja, ele não muda, primeiramente tentem substituir por muito. Se der o muito, ele vai ser bastante. Por quê? Porque o bastante e bastantes adjetivo, ele varia, ele muda a classe de palavra. Então, o bastantes pode ser substituído por muito, muitas ou suficientes. Conseguiram encaixar muito, muitas ou suficientes? Se estiverem na dúvida, claro, entre um advérbio e um adjetivo, ele será um adjetivo. Caso não der para encaixar, somente o muito, ele será o bastante adjetivo, tá? Bom, é bom e é necessário. As expressões são invariáveis, mas se vierem com o artigo concordará com ele. Olha aqui, ó. Cafeína é bom para os nervos. Ó, a cafeína é boa. A cafeína na segunda oração ali tem o quê? Um artigo acompanhando. Quando tiver um artigo acompanhando, ele vai concordar com a cafeína. Caso contrário, só bom. Mesmo caso, eu digo assim para vocês, água é bom para a saúde. Temos artigo antes de água? Não. Então, água é bom para a saúde. Agora, se eu colocar um artigo antes, como é que fica? A água é boa para a saúde, tá? Viram a diferença do outro que acompanha? Aqui, olha aqui, ó. É necessário ter muita fé. Quando tivermos um artigo, no caso depois, ó, é necessário termos toda a fé. Tivermos necessário e um artigo depois, olha ali, ó. Aí fica o a. Se não tivermos artigo, fica necessário. Com o artigo fica necessária, tá? Necessário e um artigo muda para necessário.
Mesmo caso aqui, ó, é permitido entrada de pessoas estranhas e é proibida, né? É proibida a entrada. O que que nós temos aqui? Você que aparece aqui, seu risco, ó. Sim. Olha aqui. O que que nós temos aqui? É permitida a entrada. Então, acompanha o A, certo? Se não tivermos artigo permitido e não varia nada. Correto? Bom, o tal e o qual. Tal concorda com o antecedente e o qual com o termo seguinte. Esses professores são tais. Esse tais concorda com o quê? Professores. Quais os alunos? Esse professor é tal. Olha ali, ó. O tal concordando com o... Ó, o tal concordando com o professor e o quais com os alunos. Se aqui fosse aluno, no caso, seria qual, porque ele iria concordar, certo? Então, olha aqui, ó, o tal com o antecedente e o qual com o termo seguinte. Bom, primeira questãozinha aí. No que tange a concordância nominal, analise as assertativas. Encontramos caído o martelo e a maçaneta. Correto? Não. Quem acertar, fica um bom ali atrás. Eu vou jogar. Se alguém acertar... Se protejam. Ah, então nem vou ajudar, então. Eu já ia dar resposta. Quem é que se atreve a marcar a alternativa correta aqui? Vem, Rafa. Vem marcar aqui, ó. A incorreta. É incorreta. Ó, é permitido. E a 2 tá certa? Tem somente uma certa. Qual é? A letra A. Que alguém respondeu primeiro, não sei quem foi. Vem pegar o bombom. Fica aí. Ó, incorretas, letra D. Pode passar. Bom, mesma coisa aqui, ó. Anexo. Anexo e apenso são adjetivos que concordam em gênero e número com substantivo. Ou seja, se os documentos se forem documentos, estarão anexos. Porém, não varia se nós tivermos o termo em anexo, tá? E mesma coisa, os demonstrativos estão apensados ao documento. Esses apensados referem-se a quê? Aos demonstrativos. Então, concordou com o substantivo, certo? Agora, há erro de concordância nominal em... Acabei de explicar para vocês. Estou na frente, os gritos. Letra A, muito bem. Outro bombom. Como ficaria? Ó, como ficaria a resposta? Ai, tô sem voz agora. Se fosse em anexo, seria ou, no caso, se a fatura tem que concordar com a fatura anexa. Deu. Carol não tem. Carol não tem. Carol, tu não consegue uma aguinha? Bom, colocação pronominal, guris, assim, vocês sabem que tudo na língua portuguesa, né, e bom, em tudo que caiu no edital, no momento é importante para vocês, tá? Só que essa colocação pronominal, quem já vem habituado sabe que sempre tem alguma pegadinha em relação a ela, e elas, assim, ó, difícil, tá? Difícil ela não aparecer no concurso. Até para os guris que eu dei aula, eu ainda comentei com eles assim, ó, nós temos a colocação pronominal a próclise, tá? Mesóclise e a ênclise. Colocação pronominal é o pronome oblíquo que ele pode vir antes do verbo. Aí nós vamos analisar o verbo.
Antes do verbo ele é próclise, no meio do verbo ele é mesóclise e no final do verbo ele é ênclise. Aliás, quando vier depois do verbo. Só que nós temos as regrinhas de quando usar um e de quando usar o outro. Com certeza que provavelmente na prova não será cobrado de vocês para classificarem se é próclise, mesóclise ou ênclise. Porém, vão cobrar de vocês se o pronome está certo de um lado, se está errado do outro, enfim. Primeira regrinha aqui, ó. Bom, a próclise antes do verbo, ênclise depois e mesóclise no meio. A próclise é a que mais tem regras e eu sempre falo pro pessoal que ela é o que comanda tudo. Porque qualquer regra dela que apareça, as outras já perdem, que eu digo assim, perdem a razão, como eu digo. Pode passar. Bom, primeiro caso da próclise. Quando é que o pronome é atraído para antes do verbo? Sempre, sempre em palavras negativas. Olha aqui, ó. Nada me faz rir. Esse nada aí é uma palavra de sentido negativo, ele atrai o pronome para antes do verbo. Pronomes relativos. A noiva que me abraçou. Esse pronome relativo aqui, ó. O que? Ele está se referindo a noiva, tá? É um pronome relativo, também atrai a próclise, ou seja, atrai o pronome para antes do verbo. Depois, pronomes indefinidos. Ninguém, nenhum, algum, todos. Deixa eu só tomar uma aguinha. Todos se comoveram com o falecimento dele. Não é comoveram-se, por quê? Porque nós temos um pronome indefinido aí que atraiu a próclise. Vocês viram quantos casos de próclise vocês têm? Pronomes demonstrativos e interrogativos. No caso, quem me trouxe isso? Esse quem também atrai. Não tem ele no slide, mas também é. Olha aqui, ó. Demonstrativo. Isso me deixa feliz. Preposição seguida de gerúndio. Em, se tratando de felicidade, nós temos a preposição em. Qual é o verbo no gerúndio ali? O que é um verbo no gerúndio? Tratando, terminação? NDO, tá? Então, mais uma regrinha. Preposição seguida de verbo no gerúndio. E depois, conjunção subordinada também atrai a próclise. Ou seja, quando se precisa de ajuda. Pode passar. Eu fico olhando na tela aqui. Bom, ênclise. Ênclise, então, vocês já sabem que o pronome vem depois do verbo. Para começar, nós nunca vamos iniciar uma oração com esses pronomes oblíquos. Jamais. Então, o primeiro caso de ênclise, iniciar a oração, tá? Se vai iniciar a oração com o verbo, sempre vai ser, o pronome vai vir depois do verbo. O verbo estiver no infinitivo impessoal, regido a preposição a. Naquele instante, os dois passaram a odiar-se. Depois também, quando o verbo estiver no gerúndio, não quis saber o que aconteceu. Vocês viram que aí, no caso, tem um verbo no gerúndio, mas não tem o que tinha lá antes, na próclise? A preposição, tá? Vocês viram que já aí na ênclise já tem um caso de gerúndio, porém sem preposição. Depois, quando houver vírgula ou pontuação antes do verbo. Após a convocação em outra cidade, mudo-me no mesmo instante. Essa função da vírgula, eu sempre digo assim, ó, quando enxergarem a vírgula, faz de conta que estão iniciando novamente a oração. Por quê? Porque a primeira regra que tem é a seguinte, nunca podemos iniciar com pronome, tá? E é esse tipo de questão que talvez caia para vocês, no caso assim, ó, colocam o pronome no meio, o pronome de um lado, o pronome... Então, para você chegar na hora da prova, vocês têm que saber nessas regrinhas para analisarem o que vai puxar o pronome para um lado e o que puxa para o outro. Deu. Bom, cuidado, pronome oblíquo foi o que eu coloquei para vocês agora, jamais inicie a frase. Eu te amo, que todo mundo fala, se declara errado. Como é que fica? Amo-te. Bom, mesóclise. Diz assim, ó, mesóclise é usado somente em dois casos. Com verbos no futuro do presente e verbos no futuro do pretérito. Todo mundo lembra que é um verbo no futuro do presente e no futuro do pretérito, ó? Do modo indicativo, ó. Tá? Olha aqui, ó. Esforçar-me-ei.
Como é que eu vou saber, de repente, vocês enxergaram essa palavra, agora não me lembro isso aqui é do modo, se é futuro ou não é. Olha aqui, ó. Ó, esforçarei e esforçaria. Futuro do presente e futuro do pretérito, tá? Então, esse caso de mesóclise só vai acontecer quando estiver os verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito. Porém, como eu falei lá no início para vocês, a próclise é o que comanda tudo. Enxergaram desses verbos, enxergaram um caso de próclise, não importa se eles estiverem no futuro do presente ou no futuro do pretérito. O que vai mandar vai ser o caso da próclise, tá? No caso, uma palavra negativa que apareça, terminou mesóclise e ele vai para o caso da próclise. Por isso que eu falei para vocês no início lá. Ela é que comanda. Bom, qual é a colocação pronominal presente em conhecê-las? Esta é fácil. Ênclise. Vocês vão tirar bombom? Nem sei quem respondeu. Seu Marcelo, Rafael. Foi tu que respondeu? Ixi, não acerta aí. Deu? Vamos lá? Cuidado, seu Marcelo. Vai, Rafa. Bom, considerando essa aqui, prestem bem atenção, as normas de colocação pronominal, assinale a alternativa que contém a frase gramaticalmente correta. Mas é difícil, essa vai valer uma caneca, hein? Vamos ver. Tá. Tem que levantar a mão. Foi lá em cima. Qual, Larissa? D. A Larissa. Olha aqui, guris, ó. Olha a caneca, ó. Quanta humilhação para se tornar um concursado. Olha aqui, ó. Vou corrigir com vocês. Jamais esquecerei-me. Como é que ficaria? Jamais me esquecerei, porque jamais uma palavra negativa atrai. Olha aqui, ó. O não é uma palavra negativa, atrai também. Nunca iniciamos também com pronome. Então, a única certa aqui, verbo no futuro do pretérito, tá? Transitividade verbal. Bom, nós temos assim, guris, ó. Primeiramente, agora eu volto lá no verbo da ligação. Verbos transitivos e verbos intransitivos. Verbos intransitivos são todos aqueles verbos que não precisam de um complemento para a oração ter sentido, tá? Eu digo para vocês, o bebê nasceu. Nasceu, o verbo ali, todo mundo entendeu? Acabou o assunto. Então, se o verbo não precisa de um complemento para ter sentido, ele é um verbo intransitivo. O verbo transitivo é aquele verbo que precisa de um complemento para a oração ter sentido. Se eu chego, vou dizer para vocês, boa tarde, guris, eu adoro. Tem sentido isso que eu estou falando? Ó? Vocês vão perguntar se eu adoro, quem adora, adora alguma coisa. O quê? Aqui tem o exemplo do Pedro morreu no intransitivo, ó. É que eu não quis dar morreu, porque quem sabe meu aluno sabe que eu sempre digo morreu, faleceu, morreu, faleceu. Bom, agora eu volto de ligação, tá? Ele vai ser transitivo direto, ó, quando ele precisar de um complemento que não exija a preposição. Se eu digo para vocês, ó, comprei, o quê? Esse complemento, olha que prestem bem atenção que isso aqui às vezes confundem. O verbo, ele é verbo transitivo direto, porque ele exige um complemento sem preposição. E o complemento dele é chamado como... Aí não tem bola porque eu não sei escrever nisso aqui. Objeto... Objeto direto, tá? Então, olha aqui, ó, o verbo é transitivo direto, mas o complemento dele que é o objeto direto. Bom, o verbo transitivo indireto, ele exige um complemento com preposição. Gosto, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, esse complemento aqui tem uma
preposição. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Depois, transitivo direto ou indireto, podem encontrar também na prova de vocês como bitransitivos, né? Ele exige dois complementos. Primeiro complemento, um complemento com objeto direto e outro com objeto indireto. Enviaram a quem? A quem? Vocês viram? Ó, aqui está o contrário, ó. Enviaram a quem o quê? Os horários da turma. Então, nós temos os dois. Olha aqui, ó, muitas vezes vocês têm que cuidarem, porque podem se acostumarem com a maioria, vem assim, ó, o objeto direto e depois indireto, ó, tá? Podem muitas vezes em prova colocarem, porque isso aí não tem problema. Tendo dois complementos, ele é bitransitivo, tá? Não importa de que se venha primeiro aqui, ó. Enviaram aos alunos. Se enviaram a quem, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu só voltar lá. Bom, e verbo de ligação, guris? Quais são os principais verbos de ligação? Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, andar, ficar, tornar-se, os principais, tá? É claro também que o andar tem que cuidarem, porque o andar, dependendo do contexto, ele pode ser um verbo significativo e pode indicar um verbo de ligação. Maria Linda. Apareceu um verbo de ligação ali na oração de vocês? Não se preocupem com o resto, ele é verbo de ligação e terminou. Não se preocupem se ele é transitivo ou intransitivo. Ele é verbo de ligação, VL e deu, tá? Sim. O que mais, Rafael? É. Predicativo do que? Do sujeito. Bom, a locução verbal decide levar, sublinhada em... Tá, vou colocar decide levar. É classificada como... Ó. Ai, desculpem. Decide levar... Transitivo direto. Agora não sei quem respondeu, Carol, né? Então, ó. Letra B. Próximo. É um divisor de água, especialmente no início da temperatura de esqui, quando tanto a neve quanto as temperaturas variam bastante. Variam é destacado como... Alguém falou já aí. Como? Intransitivo, muito bem. Ó, porque, guris, olha aqui, ó, as temperaturas variam. Terminou, tem sentido, ó, as temperaturas variam. Não precisa de complemento nenhum. A oração tem sentido, tá? Bom, considerando a oração, investimos em ações. O termo sublinhado é classificado como? Transitivo? Indireto. Carol que cuida aí. Bom, agora vamos para a crase, tá? A frase é muito importante, ó, gurizada. Tá muito rápida. Não. Estão me escutando aí no fundo? Bom, a crase. Primeiramente, assim, ó, vocês gravem bem, não esqueçam disso, que até vou passar uma oração depois para vocês, aliás, passar não tem no slide aqui. O que é a crase? A crase é a junção do artigo e a preposição, tá? Então, aqui já tá, ó, a mais a. Ninguém vai falar, eu vou a casa. Então, o que foi feito? A junção, originou-se a crase. Aí nós temos o quê? Olha aqui, ó, assistir a novela. Primeira regra de crase. Locuções femininas. À esquerda, à direita, à noite, às pressas, que cai muito, tá? Sempre já locuções. Às vezes, a maneira de, a procura de, a medida, vira à direita, vira à esquerda, todas essas locuções aqui. Indicações de horas determinadas. Não consigo te encontrar às 20 horas. Porém, no caso das horas, bom, em outros casos também, se tiver uma preposição antes, não vai crase, tá?
Que isso aí também pode muito bem cair em por quê? Porque a maioria das pessoas gravam que antes de horas, e até nosso automático já, né? Antes de horas irem colocando crase. Porém, olha aqui, ó, não consigo te encontrar às 20 horas. Agora, se eu digo assim para vocês, ó, estou aqui desde as 15 horas. Esse desde aí é uma preposição. Ficarei aqui até as 21 horas. Até é uma preposição. Se tiver uma preposição antes, não vai crase, tá? Nomes de lugares particularizados. A crase vai depender do nome de lugar, de aceitar o artigo ou não. Se tiver determinado, isto é especificado. Esse aqui é aquela que vocês sabem, acho que a Carol até colocou aqui, né, Carol? Aqui. Não sei se todos sabem, olha aqui, ó. Quem vai a é um macetezinho, olha aqui, ó. Se vocês forem pegar qualquer gramática, vão colocar como estava ali, indicando se o lugar admitir o artigo determinado, enfim. Mas tem um macete bem simples para vocês e pegam rapidinho. Olha aqui, ó. Se vou a e volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase para quê? Eu vou à Bahia com crase ou sem crase? Com crase, porque quem volta, volta da Bahia. Quem volta da, crase a. Eu volto de Porto Alegre, desculpa, eu vou a Porto Alegre. Eu vou a Porto Alegre com crase ou sem crase? Sem crase, porque quem volta, volta de algum lugar. Quem volta de, crase para quê? Bom, antes de terra, de casa e de terra. Olha aqui, ó. Quando a palavra casa ou terra vierem determinadas a casa de quem é, se é dos meus pais, dos meus avós, dos meus parentes, vai crase. Se eu vou somente à casa, não vai crase, tá? E a terra, a mesma coisa. Porém, até eu pedi para a Carol colocar essa frase para vocês aí. Essa frase para vocês aí, que pode ser que caia também com uma pegadinha para vocês, que isso aqui surgiu uma dúvida em sala de aula. Até uma das aulas de vídeo de um professor, olha aqui, ó. Vamos supor que cai essa oração aqui, visitei a casa de Maria. Aí vocês já sabem que diante da palavra casa, quando é determinada, vai crase. Aí enxergaram crase, que a crase é da Maria, vão lá e colocam crase, tá? Só que prestem bem atenção. Por que não vai crase aqui? Não, o verbo não pede preposição. Que visitou, o quê? Não, agora você diz assim, vou à casa de Maria? Sim, porque quem vai a algum lugar. E aqui não. Então, prestem muita atenção se cair o casa e principalmente se cair esse caso determinado, tá? Analisem o verbo, porque ali aquele a, visitei a casa, ele é somente um artigo, tá? Não é a junção do a mais a. É um artigo acompanhando o substantivo casa e deu, tá? Bom, crase proibida. Antes de verbos, tá? Entre palavras repetidas, cara a cara, dia a dia, face a face. Antes de artigo definido, fomos a uma empresa especializada, exceto com locução adverbial com hora exata, tá? Se diz que eu vou sair a 1h30 daqui. Antes de palavras masculinas, não vai crase. Bom, pronomes, até tem uma dica que eu digo assim, ó, diante de pronome, crase passa fome. Quer dizer que não vai crase antes de pronomes, exceto esses pronomes de tratamento ali, dona, senhora, senhorita e madame. Os outros, não, tá? Depois, após preposição, que foi o exemplo que eu dei lá para vocês nas horas, aquela hora que eu estava explicando as horas para vocês, tá? Então, tem a crase e tem preposição antes, não vai. Depois, quando o a estiver no singular e a palavra que ele se refere estiver no plural. Refiro-me a quem? A pessoas que são competentes. Não vai crase também. Lá na regrinha número 2, também surgiu uma dúvida, que isso é até bom esclarecer para vocês. Deu uma aluna que ela colocou... Acho que tá até aquela, né? Tá. Agora eu esqueci, Daiana, me ajuda, me esqueci. Ela colocou assim, ó... Ela colocou assim, ó... palavras repetidas não vai, né? Tipo, face a face, dia a dia, guerra a guerra. Aí surgiu, ela colocou uma...
Trump declarou guerra à guerra, tá? Querendo ou não, são duas palavras iguais também. Agora, só prestem bem atenção. Olha aqui, ó. Não é uma palavra só, tá? Ele declarou o quê? Guerra à guerra com crase, tá? Não é uma palavra única, certo? São dois complementos que vocês terão aí. Também analisem quando aparecer essas palavras repetidas. Bom, agora, não sei quem é que vai fazer essa. Ah, essa tá boa. Essa vale o quê? Pode valer alguma outra coisa, vamos ver. E quem é que se atreve? Ó, vai valer um caderno, por isso tem mapas, ó. Ah, concorrida aqui tá muito bacana. Levantem a mão. Ali de vermelho, ela aqui, ó. De calça vermelha, ela respondeu aqui, ó. Qual o teu nome? Letra E, ela disse. Letra E. E aí, professora, tá certo? Certinho. Certinho! E... O português é muito bacana, vai gostar bastante. Ó, primeiro às 8 da manhã, horas. Segundo, refere-se a números, não. Palavra masculina, não. Próxima. Relativamente ao emprego da crase, analise as assertativas. O emprego da crase está correta em às 9 horas, está certa? Sim. A ausência da crase está correta em desde as 4 da manhã? Letra? C. 1 e 2. Olha aqui, por quê? Ó, às 9 da manhã, certa? Desde as 4, desde é uma preposição, sem crase, certa também. Está certa a 1 e a 2. Ai, desculpem. Ah, tá. É corretas. Eu olhei a primeira. Eu nem olhei correta e incorreta, eu olhei rápido. Olha aqui, ó. Entenderam por quê, guris? Tá? Ó, primeira está certa porque antes de horas e segunda também está certa porque nós temos o quê? Preposição antes sem crase, tá? Eu olhei só corretas aqui. Agora deu. Bom, guris, era isso, tá? Foi rapidinho, nós temos tempo, né? Espero que tenham aproveitado algo assim. Muito obrigada e que Deus abençoe uma boa prova.